Queridos irmãos, queridas irmãs, então estamos aqui de volta, né? Esse vídeo é de número 141. Teve um vídeo que eu não consegui transferir ele do, do YouTube para o Store, né? Que é o vídeo de número 136. Então aquele que assim se interessar, recorra lá, né? Entre lá no link do YouTube. E esse link está abaixo da minha foto de perfil no Facebook. É só clicar ali e entra lá na página do YouTube. O número 136 é que eu não consegui transferir do YouTube para o Facebook, por Store, né? Então esse vídeo é de 141. Então, olha, nós já comentamos um pouquinho a respeito no vídeo anterior com relação a essa questão aqui, mas para dar sequência, nós vamos ter que voltar umas 3 linhas aqui, né? No Livro dos Médiuns, capítulo 3º, do método. Então, Kardec, assim, ele diz assim, ó: o meio, aliás, muito simples de se obviar a este inconveniente, né? Quer dizer, obviar vem de impedir, atalhar, né? Barrar, bloquear e por aí em diante vai. O meio, aliás, muito simples de se obviar a este inconveniente consiste em se começar pela teoria. Então, eu não sei se você conseguiu entender o esmiuçamento do vídeo 140, porque aqui nós realizamos um esmiuçamento, né? À luz da doutrina dos espíritos, independente do meu ponto de vista, porque eu não permito, e Vó Leontina também não permite, que o meu lado, né? O meu lado, assim, vamos dizer, o meu lado do personalismo meu interfira, né? Por mais que tenha algumas questões que às vezes eu não concordo, mas eu tenho que respeitar, porque é a luz da doutrina dos espíritos. Ah, mas por que você não tem coisas que você não aceita? Porque eu sou ignorante. Porque eu sou um ignorante. Porque a forma como está no livro dos médiuns está correta. A forma como eu queria que fosse está errada. Mas eu chego lá, né? Então, se você assistiu o vídeo 140, você vai perceber que nós tratamos desse assunto, né? Kardec, durante o período da codificação da doutrina dos espíritos, Kardec, através da sua presciência, ele chegou à conclusão
ele chegou a uma conclusão, ele mesmo, de que no futuro os espíritas se tornariam pseudos espíritas e muitos tentariam deturpar o espiritismo. E, infelizmente, a doutrina espírita, pera lá com relação ao infelizmente. A doutrina espírita, hoje, ela tem 164 anos, vai para 165 anos, né? Agora no ano de 2022. Então, o Kardec não errou, não. A presciência dele foi certeira. Porque 97% dos espíritas no Brasil e no mundo são pseudos. E pseudo, você sabe o que significa: charlatão, mistificadores, impostores, místicos, exóticos. E para não falar outras coisas, né? Mas isso, Kardec, ele previu isso quando ele estava codificando a doutrina dos espíritos. Isso não é meu. Isso está aqui no Livro dos Médiuns. As pessoas, porque, às vezes, perpassa apenas os olhos sobre a matéria e não raciocina. Porque muitas pessoas, com todo respeito, elas se preocupam em ler um livro durante uma semana, ler. E enquanto seria necessário ela estudar 3, 4 linhas numa página, num capítulo, por dia. 3, 4 linhas. Olha, nós extraímos aqui em 10, 15 linhas, nós extraímos 6, 8, 9, 10 vídeos de 26 minutos. Nós extraímos. Será que as pessoas também não teriam que fazer o mesmo? Né? Mediante a obra ali que ela escolheu para estudar. Então a pessoa tem que pegar, estudar, ler 2, 3 linhas, questionar, pensar, reler novamente, observar o que significa aquela frase, aquela palavra. Tem palavras que, se possível, se formam uma enciclopédia. A prova está aqui. Tem muitas pessoas que às vezes encontram comigo e perguntam para mim assim: Luiz, como você consegue enxergar tantas matérias em uma linha que você lê ali? Porque eu tenho observado, Luiz, você lê uma linha, 2, 3, 4, 5 linhas, e dentre essas 4, 5 linhas, você produz 6 vídeos de 25, 26 minutos.
Aí, isso eu disse para uma amiga minha. Eu peguei, respondi a ela assim, mais ou menos assim. Com todo respeito, né? Eu falei, olha, posso dizer uma coisa pra você? Ela falou, pode. E para você ver esses 5, 6 vídeos nessas 5, 6 linhas, foi apenas uma pinceladazinha. Não, nós não falamos nada, tudo ali não. Porque não tem como. Não tem como dizer tudo. Então a gente dá uma pincelada, tenta mostrar alguns ângulos que as pessoas. Como por exemplo, Allan Kardec está aqui no Livro dos Médiuns. Allan Kardec, lá na codificação da doutrina, ele já se preocupava com o futuro da doutrina dos espíritos. Ele já se preocupava. Tanto está aqui. Ele orienta, ou melhor, ele nos orienta a começarmos primeiro na doutrina dos espíritos pelo lado da teoria e não pelo lado da prática. Porque ele sabe que aquele que começa pelo lado da prática, primeiro, o termo é esse que eu vou dizer. É meu esse termo. Ele quebra a cara. Ele quebra a cara. Então, o certo é pelo lado da teoria, pelo lado dos estudos, pelo lado da pesquisa. Essa busca da ciência, da filosofia, da religião, e por que não também essa busca através da psicologia, à luz da doutrina dos espíritos. Então, olha só para você ver. O meio, aliás, muito simples de se obviar a este inconveniente consiste em se começar pela teoria. Pela teoria. Estudos e mais estudos. Como nós temos dito em outros vídeos, 2, 4, 6, 8 anos de estudos. Porque estudando a matéria, a pessoa adquire disciplina, a pessoa auto se evangeliza, a pessoa passa a conhecer quantos milhares de dons mediúnicos existe e os quais, através de sua aptidão, ela deseja optar pela educação dos quais dons. Então, se ela percebe que ela tem aptidão pela psicografia, depois de uns 6 anos, 8 anos estudando, né? Ela vai educar. Então, o estudo nos educa, né? A cultura nos educa. Então, nós não devemos educar os nossos dons mediúnicos recebendo espírito antes da teoria. Mas é o que nós mais presenciamos. Pessoas sem conhecimento nenhum de teoria, colocados ali e para receber espírito.
Mas Kardec, se você conseguir esmiuçar esse trecho aqui, você vai perceber o que nós estamos dizendo aqui. Kardec, lá na codificação, ele já se preocupava com essa questão. Por que ele já se preocupava? Porque, mediante os estudos os quais ele encontrava engajado, né? Ele enfrentou milhões de obstáculos de interferência. E Allan Kardec, ele não sucumbiu. Olha só, hein? Allan Kardec só não sucumbiu porque ele era o bom senso reencarnado. E, acima de tudo, escoltado por nosso Senhor Jesus Cristo, o que muitas pessoas não conseguem raciocinar dessa forma. Porque, mediante a terceira revelação, o Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo tinha que escoltar aquele seu discípulo ali no corpo físico. Mesmo Allan Kardec, mesmo Hippolyte Léon Denis Rivail, sendo bom senso reencarnado, mesmo ele tendo uma pleia de espíritos que o amparava, né? Como, por exemplo, São Luís, Zéfiro e muitos outros, mas nosso Senhor Jesus Cristo é que se encontrava no leme da embarcação. Isso nós não podemos negar. Só não aceita o que nós estamos dizendo aqui aqueles que ainda permanecem no irracional. Só aqueles que ainda são irracional, que ainda não conseguiram raciocinar com prudência, com bom senso, aqueles que ainda não aprenderam a buscar a lógica. Porque é óbvio que nosso Senhor Jesus Cristo tinha que escoltar Hippolyte Léon Denis Rivail. Até porque nós temos que entender que a doutrina dos espíritos codificada por Hippolyte Léon Denis Rivail foi uma promessa do Cristo há 2000 anos atrás. O Cristo quem prometeu. E ele não só prometeu, como todos nós espíritas, nós sabemos que Moisés foi a primeira revelação, o Cristo a segunda revelação, e a doutrina dos espíritos é a terceira revelação. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele ia permitir que Hippolyte Léon Denis Rivail viesse a sucumbir? Jamais. Mas é de extrema importância dizer. Vamos pensar por esse lado. Todo mérito de Hippolyte Léon Denis Rivail. Todo mérito. Nosso Senhor Jesus Cristo o escoltou. Escoltar é uma coisa. Entendeu? Escoltar é uma coisa. Agora, assumir a liderança é outra coisa. E nosso Senhor Jesus Cristo não agiu dessa forma. Porque ele confiou a Hippolyte Léon Denis Rivail essa missão da terceira revelação. Então,
O bom senso levou ele a enxergar o futuro do espiritismo. E, infelizmente, ele conseguiu enxergar o século XXI, o qual nós nos encontramos, onde 97% dos espíritos são pseudos. Por que que ele conseguiu enxergar? E por que que ele pediu? Ou melhor, não é que ele pediu, ele orientou. Olha aqui, o meio, aliás, absolutamente. Não, deixa eu voltar aqui, desculpe. O meio, aliás, muito simples, né? Como se diz, de estudar essa doutrina, o lado mais fácil, opta por esse lado, né? Muito simples de se obviar a este inconveniente, né? Que esse obviar é o mesmo que impedir, atalhar, né? Bloquear. Então, olha só para você ver. Consiste em se começar, né? Pela teoria. Adeptos, comece pela teoria. Os estudos dessa ciência. Não comece pelo lado da prática, não. Primeiro, porque você vai se dar mal. Você não vai conseguir. Você vai se tornar um pseudo. Você vai se tornar um charlatão, um mistificador. Porque você não vai dar conta dos empecilhos. Você não vai dar conta dos obstáculos. Porque os obstáculos são tantos, onde 99%, a maioria, são imperceptíveis. Os obstáculos são imperceptíveis. Você entendeu? A pessoa não consegue raciocinar o que é obstáculo mediante essa doutrina. Primeiramente, porque é imperceptível. Segundo, porque nós, no corpo físico, lidamos com o lado invisível. E se somos indisciplinados, pelo menos eu, se nós somos indisciplinados enxergando as coisas do lado visível, imagine o lado invisível. Né? Como eu costumo dizer, você tem noção quais são as pessoas invisíveis que estão aí do teu lado? Você não tem condições de dizer, a não ser um médio vidente, mas também a vidência não é assim toda hora, né? Que a pessoa quer e ele consegue ver, porque eu não é toda hora que eu quero que eu consigo ver. Porque se fosse assim, seria fácil. Então, os obstáculos são tantos que se nós fôssemos assim descrevê-los, meu Deus do céu, 1000 vídeos de 26 minutos só descrevendo o obstáculo. Então não é possível, né, ficar descrevendo o obstáculo. Então, olha só para você ver, em começar pela teoria. Comece pela teoria, gente. Como se fosse ele dizendo. Esse é o lado mais fácil.
né, de estudar essa doutrina. Aí todos os fenômenos são apreciados. Aquele que começa pela teoria, ele consegue apreciar todos os fenômenos natural dos desígnios das leis do Criador. Aí ele consegue enxergar o não maravilhoso, ou melhor, ele não consegue enxergar o maravilhoso, ele não consegue enxergar o sobrenatural, ele não consegue enxergar o miraculoso, porque ele optou pelo estudo. E quem opta pelos estudos, ele não enxerga. E se enxerga, ele entende que o miraculoso, o maravilhoso, o sobrenatural, né? Como se diz, as crenças vulgares, ele consegue entender que não existe. E que isso tudo faz parte de um transtorno por falta de conhecimento dos desígnios das leis de Deus.